Olá, bem-vindo ao nosso curso do discipulado. E o tema hoje é diferença entre gerar filhos e fazer coisas para Deus. Pegue essa apostila e me acompanhe. Salmo 143, versos 10 diz o seguinte: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, e que teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Amém? Me acompanhe aí na apostila. O que podemos fazer para agradar a Deus? Muitas coisas podem passar pela nossa cabeça ao imaginar isso. E o religioso sempre diz: tudo que é bom, tudo que é agradável a Deus, Ele vai gostar. Então eu entendo o seguinte: muitas pessoas imaginam assim: se eu doar muito dinheiro para as obras de caridade, Deus vai gostar disso. Se eu pegar a minha voz e cantar louvores bonitos, isso já é agradável para o coração de Deus. Muito pode pensar: não, eu tenho talento para dançar, então eu vou dançar para cá, dançar para lá, e isso Deus vai gostar. Ou outros podem pensar: eu vou fazer teatro e tal. E muitos podem achar que isso é suficiente para agradar o coração de Deus. Outros podem também fazer trabalhos de entregar roupa para os carentes, ajudar as pessoas com comida. Olha, irmãos, tudo isso é muito bom. Mas compreenda que as nossas obras, apesar de serem bem vistas por Deus, e isso até nos abençoa em outros aspectos, com certeza, isso abre portas na vida financeira, no espírito, sabe? Tantas coisas Deus pode nos abençoar por essas obras maravilhosas. Mas entenda, apesar de tudo isso, não é o que está no coração de Deus. O trabalho com dança, com teatro, com canto, com música, isso pode abrir portas para que o evangelho chegue até as pessoas. Mas isso não é suficiente para realmente estar debaixo da vontade de Deus. É muito mais do que isso. É muito mais do que dançar, é muito mais do que cantar, é muito mais do que tocar, é muito mais do que dar comida para as pessoas carentes. É muito mais do que isso. Há um desejo no coração de Deus. E é sobre isso que nós iremos tratar. Porque compreenda, certa vez uma menina ela se dispôs a fazer um bolo para Deus. Então ela, ao entrar na igreja, começou a preparar seu bolo, e arranjou açúcar, e arranjou trigo, e começou a bater, arranjou a manteiga, começou ao longo da sua vida cristã a fazer uma grande obra, e começava a bater, assou o bolo. Chegou o dia dela morrer, e ela chegou lá nos portais da glória, com o seu bolo de chocolate na mão, que ao longo de toda a sua vida cristã ela havia feito. Então ela começou a procurar o Senhor Jesus, e quando ela o encontra, chega para ele e diz: olha, Jesus, está aqui meu bolo de chocolate. Eu fiz ao longo de toda a minha vida para agradá-lo. Aí Jesus, com toda a sinceridade do seu coração, porque ele não mente, vira e diz: não te disseram não? Não te avisaram não? Eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de baunilha. Quão decepcionante seria se nós chegássemos diante do Senhor com algo que Ele não gosta. Então entenda que não vale a pena nos esforçarmos, fazer tudo com boa intenção, mas se isso não estiver no centro do coração de Deus, isso de nada adiantará. Nós precisamos fazer aquilo que está no coração de Deus, que agrada o coração de Deus. Apesar de nos esforçarmos com um bolo de chocolate, não é isso que agrada o coração de Deus. Precisamos nos esforçar em fazer aquilo que está no coração de Deus. Fazer o bolo de baunilha. Então, existe algo que Deus deseja. E vamos começar a compreender isso agora. Então, compreendendo a vontade de Deus. Para nós nos alinharmos ao desejo do coração de Deus, precisamos entender alguns princípios. Primeiro, a palavra de Deus nos revela que Deus criou o homem à sua imagem, como está em Gênesis 1:26. Me acompanhe lá. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem em sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então compreenda, Deus é espírito. E ao longo de toda a palavra, sabemos que apesar de Deus ser espírito, ele tem mãos, tem pernas, tem olhos, tem coração. Mas o que acontece? Deus criou no homem as representações de quem ele é. Deus diz que tem mãos, então as mãos de Deus estão representadas na nossa carne. Apesar de Deus ser espírito e dizer que ele tem pés, os seus pés espirituais estão representados nos nossos pés. Compreenda que a palavra de Deus diz que o Senhor tem coração, mas ele é espírito, então ele representou o seu coração em nós. Nós somos a imagem daquilo que Deus é. Adão foi criado à imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Nós representamos, nós somos um espelho de quem Deus é. Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso, isso é algo espetacular. Posso até imaginar a cara do diabo. Quando ele estava passando pela terra, ele começou a olhar de longe e pensou, peraí, quem é aquele ali? É Deus. Mas pera lá, não é Deus não, mas tem a semelhança do Deus vivo. É por isso que o diabo tem raiva de nós. Porque tudo que ele gostaria de ser, nós somos. Nós somos a imagem de Deus. Mas compreenda, Adão tinha a imagem de Deus. E por isso ele trazia a glória. É por isso que ele estava nu e não se envergonhava. Porque ele tinha a glória de Deus sobre a vida dele. Mas observe aqui no texto que a palavra domínio vem só depois de imagem. Isso significa que o domínio está condicionado a ter imagem. Então, tudo é determinado por aquilo que você se parece. Se for com escorpião, se for com serpente, qual a imagem que você tem? Do cordeiro? De barata? De galinha? Qual a imagem que você passa? Entenda que nós temos o propósito nessa vida de nos assemelharmos cada dia mais com Cristo Jesus. Você sabe que Adão ele perdeu a imagem quando pecou. Mas podemos restaurar a imagem de Deus na nossa vida por meio de Cristo. Então, quanto mais você se parece com Cristo, quanto mais você se assemelha a Jesus, quanto mais você procura viver a vida de Cristo em você, você passa a exercer domínio. E isso está no coração de Deus. Deus nos chamou para termos domínio, para exercermos influência. Vou falar um pouquinho mais a respeito disso lá na frente, mas compreenda uma coisa. Se há pessoas que não trabalham na igreja, se há pessoas que não conseguem pregar o evangelho, se há pessoas que não se envolvem nas atividades que promovem o crescimento do reino de Deus, é porque são pessoas que não estão expressando a imagem de Cristo. Havia um irmãozinho na igreja que era tão esforçado no trabalho evangelístico, de conquistar almas para o Senhor, mas agora está frio, morno, não quer saber mais de nada. Por quê? Porque ele não está expressando a imagem de Cristo. É inevitável, quanto mais você se parecer com Jesus, quanto mais a semelhança de Cristo refletir na sua vida, é impossível você não se envolver com o propósito do crescimento do reino de Deus. Se alguém consegue exercer atividades para o reino de Deus, isso é porque essa pessoa entendeu que quanto mais ela se parece com Jesus, é inevitável. Há um desejo, há uma felicidade, há um prazer em divulgar e propagar o reino do Senhor. Então, quanto menos você se parece com Jesus, menos você se envolve na obra de Cristo. Isso, meu irmão, deve ser entendido por nós de uma maneira muito séria. Mas você pode estar pensando assim, mas Jesus não é um padrão elevado demais? Não, irmãos. Jesus não é um padrão elevado. Jesus veio na terra para ser o padrão. Se nós seguirmos os exemplos de Jesus, se nós seguirmos os passos de Jesus, entenda, estaremos vivendo a vontade de Deus. E automaticamente exerceremos domínio para o engrandecimento do reino dos céus. Tá? Então, meu irmão, quanto mais imagem, mais você se expressa.
e mais você consegue fazer as obras do Senhor. Segundo, vamos lá. Adão, após ter sido criado do pó da terra, recebeu suas instruções, como está em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, nós temos o costume de levar em consideração as últimas palavras de uma pessoa no leito de morte e as primeiras palavras de um soberano, quando ele sobe no poder. Então, quando um velhinho está ali na cama, já dando seus últimos suspiros, todo mundo quer ouvir as suas últimas palavras. E quando um presidente é eleito, quando ele sobe no palanque para dar suas primeiras palavras como governante do país, todas as emissoras de televisão apontam para assistir, para todo mundo quer ouvir o que ele tem a dizer. Então entenda uma coisa, Deus criou o homem do pó da terra, formou tudinho, criou a sua imagem, e quando Adão abriu seus olhos, Deus lhe entregou as suas primeiras instruções. Deus, como soberano, criador do homem, lhe deu as suas primeiras instruções e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, meu irmão, o homem, no início de todas as coisas, deveria cumprir 3 funções básicas e uma função do coração, que está no coração de Deus. A primeira é que ele deveria dominar sobre a terra. Ele deveria exercer liderança sobre a terra. Então, Adão, quando abriu seus olhos, logo em seguida se vê ele dando nomes aos animais, instruindo as coisas que deveriam ser na terra e cuidando do jardim que Deus havia criado para o homem. Isso nos fala de liderança. Preste atenção, na natureza humana, todo mundo quer ser líder. Ninguém quer ficar sendo o empregado o resto da vida. Todo mundo quer ter o seu negócio, todo mundo quer ser dono do seu nariz, todo mundo quer ser o primeiro. Isso nos fala de que, na nossa natureza humana, todos nascemos para ser líderes. Você nasceu para ser líder, o seu irmão do seu lado nasceu para ser líder. Todo mundo que anda para lá e para cá nasceu para ser líderes. Compreenda, há esse anseio na alma do homem de exercer a liderança. Mas compreenda que o homem não deveria somente liderar sobre a terra, mas ele deveria ser fecundo, como diz a palavra do Senhor. Ele deveria ter muitos filhos. Então, por isso que o Senhor concedeu a Eva o direito de ser mãe. O direito de ser mãe. Então, a palavra de Deus diz que Eva teve os seus primeiros filhos. E logo em seguida, depois do pecado, Eva continuou tendo filhos. Porque a intenção era essa. Filhos, filhos, filhos e filhos. Que o Senhor, o propósito de Deus é que o homem enchesse a terra de filhos. Isso agradava o coração. Isso está no centro da vontade de Deus. Falamos que primeiro Deus queria que o homem expressasse a sua imagem. Isso está no centro do coração de Deus. Agora entendemos que o homem deveria ter liderança. Está no centro do coração de Deus. Deveria ser fecundo, se automultiplicar, ter filhos e filhos e filhos e filhos. E também deveria se multiplicar. E que isso nos fala? O homem teria seu filho e ele se automultiplicaria. Ele educaria seu filho. Ele passaria a essência do seu conhecimento para o seu filho. Ele passaria as instruções de Deus para o seu filho. Esses são os propósitos que Deus havia estabelecido basicamente para o homem. E em seguida, Adão deveria guardar a sua família da árvore do conhecimento do mal. Em outras palavras, ele devia cumprir sacerdócio. De estar ali exercendo o papel de sacerdócio na sua família. Então tudo isso está dentro do propósito do coração de Deus. Mas entenda uma coisa.
o diabo entrou em cena, levando o homem à corrupção, estragando a imagem de Deus no homem, como está em Gênesis 3, de 22 em diante. Vamos lá ler? E então disse o Senhor a Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, meu irmão, o pecado entrou. E o pecado estragou todo o propósito inicial de Deus. Entenda que tudo aquilo que o homem deveria viver foi estragado. Então, todo o potencial do homem, ele foi destruído. Então, entenda que, meu irmão, o homem deveria o quê? Exercer liderança. Mas o que aconteceu? O pecado entrou. E hoje em dia, o que a gente vê? O homem, irmão, é masculado hoje. Infelizmente. Hoje em dia, o homem não quer exercer liderança na sua casa. Sabe, já percebeu que o homem sempre é visto como o babaca, o homem sempre é visto como o fraco. E acontece isso mesmo. Como tem homens mole hoje em dia. Passa o dia todo dormindo, preguiçoso, não quer exercer responsabilidade, engravida aí as mulheres e não quer assumir responsabilidade, não quer casar, não quer assumir liderança familiar. Por quê? O pecado destruiu a capacidade do homem de viver, meu irmão, a essência do cumprimento da vontade de Deus, de exercer liderança. Então, compreenda. Então, tudo foi estragado. O homem deveria ser fecundo. Hoje o homem nem quer assumir mais responsabilidade nenhuma. Hoje as mulheres querem ter um filho só e acabou-se. Não, olha aí, vai dar estria, olha aí, eu vou ficar toda cheia de celulite e tal. Há uma complicação imensa hoje em dia para as mulheres terem filhos. E o pior de tudo, os homens não querem exercer multiplicação, não querem de forma alguma educar seus filhos. Jogam seus filhos nas creches, jogam seus filhos nas escolas e querem que os professores eduquem seus filhos, querem que os valores sejam passados na escola, mas eles não passam valores. Então, tudo foi destruído. Tudo acabou. O pecado destruiu com todo o propósito inicial de Deus. O homem deveria ser o líder na casa. Olha, não é uma questão de machismo, mas a mulher deveria, sim, cuidar do lar, tratar do lar. Não me entenda mal, mas se as mulheres saem para trabalhar, se as mulheres muitas vezes elas se envolvem em trabalhos seculares, é porque muitas vezes o homem não dá conta. Não dá conta de suprir as necessidades do lar. E de dar um conforto e de dar uma estrutura para a sua família. Muitas vezes as mulheres saem por necessidade. E, infelizmente, não é uma questão de machismo, mas mulheres não deveriam liderar. Não deveriam exercer governo, porque isso pertence ao homem. Isso foi vontade de Deus. Não me questione. Foi vontade de Deus. Mas o homem não quer exercer liderança. E muitas vezes a mulher tem que ser a cabeça na casa. Muitas vezes a mulher precisa ser a cabeça na empresa. Muitas vezes a mulher precisa... Por quê? O homem não consegue mais exercer sua liderança. E você já percebeu que o diabo ataca o homem pesadamente? Com bebida, com prostituição. Você sabe que o homem é o mais difícil de ser ganho para o reino de Deus? Porque o diabo quer de todas as maneiras atacar o homem de todas as formas para que ele não venha exercer a liderança. Você sabe que o que mais morre na terra são os homens? Porque o homem, ele tem, segundo a palavra de Deus, a autoridade na terra. Mas o inimigo de nossa alma tenta destruir o homem de todas as formas, com preguiça, com incapacidade, com morte. De todas as maneiras, o inimigo quer destruir o homem. E, não somente, quer destruir o propósito da fecundação. Hoje as mulheres, como falei anteriormente, as mulheres não querem mais ter mais filhos. Antigamente era um prazer a mulher ter 10 filhos, 15 filhos. Hoje em dia, se tiver um, é muito. Por quê? O inimigo tem colocado no coração das mulheres
que filho é desgraça, que filho não é coisa prazerosa, que ter filhos não tem vantagem alguma nisso. Mas isso é errado. Ter filhos é da vontade de Deus, é da vontade do coração de Deus. Agora, o que aconteceu? Tudo bagunçou. O paraíso foi contaminado pelo pecado. A desobediência de Adão e Eva, infelizmente, os fizeram perder as bênçãos dos céus. Adão, ele não exerceu o sacerdócio no seu lar. Ele deveria instruir a sua esposa a respeito das coisas concernentes à vontade de Deus de maneira bem clara. Mas, infelizmente, ela não foi bem instruída pelo sacerdote Adão. E quando Eva foi tentada, o inimigo soube lubridiá-la, enganá-la, porque ela não foi bem instruída. Então, deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. Nós perdemos todo o potencial de liderança. Poderíamos estar vivendo um eterno paraíso se Adão e Eva não tivessem transgredido a vontade de Deus. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Entregou a sua vida por nós. E aí que está uma coisa interessante. Que, apesar de tudo ter bagunçado, a obra de Deus ter sido manchada, o Senhor Jesus veio a esse mundo para restaurar novamente o propósito de Deus para a vida do homem. Só que agora em outro segmento. Eu vou explicar melhor um pouquinho disso mais lá na frente. Tá bom? Pegue essa apostila e me acompanhe. Depois do pecado, Adão teve 2 gerações de filhos que viveram de forma diferente. Pegue lá sua Bíblia, se você tiver com ela aí, abra lá em Gênesis capítulo 4, versos de 17 em diante, que diz o seguinte, olha. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. O nome de seu filho, a Enoque, nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Menuel, Mejuel a Metuzuel, e Metuzuel a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zila. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá e disse, Lameque e suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo e diz-vos, matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7. Fez ela, deu a 7 fez e tomará vingança de Caim. Lameque, porém, 70 vezes 7. Tomou Adão a Cobiatar com sua mulher e deu à luz a um filho a quem chamou de Sete. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel. E Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, do qual pôs o nome de Enos. Daí, isso aqui é interessante, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, depois do pecado, 2 gerações começaram a nascer, a se desenvolver. Uma, a de Sete, e a outra de Caim. Então, compreenda que os filhos de Caim faziam coisas para Deus. Caim, ele edificou uma cidade, irmãos. Uma capacidade tremenda de engenharia e uma capacidade tremenda de administração urbana, de administração tipo prefeitura e tal. Ele administrou uma cidade, criou e administrou. E os seus filhos também eram homens criativos. Um criou tendas, outro passou a cuidar e tratar da área do campo, de gado, outro passou a criar instrumentos musicais e outros começaram a criar armas. Então, a geração de Caim era a geração que fazia coisas tremendas para Deus. Tremendas. Impressionante. Armas, música, gado, cidades. Coisas impressionantes. Nós poderíamos atualizar isso para os nossos dias
Podemos dizer que eles eram os grandes engenheiros da nossa geração. Suas músicas estariam nas paradas de sucesso dessa atualidade. Então, mais as obras de arte estariam em todos os museus deles. Compreenda, irmão, que eles seriam os grandes inventores das armas tecnológicas de hoje em dia. Faziam coisas tremendas, coisas maravilhosas. Mas o texto diz que Eva teve um outro filho que foi chamado de Sete. Então, diz a palavra que esses dois filhos são duas simbologias para nós. Porque Sete, deixa eu dizer, Sete não se vê, a descendência de Sete não se vê fazendo nada de interessante. Não se vê artes, não se vê instrumentos cortantes, não se vê cuidar de gado e nem nada. A única coisa que se diz a respeito de Sete é que eles passaram a invocar o nome de Deus. Eram adoradores do Senhor e buscavam estabelecer o reino de Deus. Estavam com o propósito de cumprir a vontade de Deus, de gerar filhos, gerar filhos, gerar filhos. Sendo que Caim fugiu do propósito de Deus, ele foi edificar uma cidade. Mas a vontade de Deus não era que o homem edificasse cidades. A vontade de Deus era que o homem se espalhasse sobre a terra. Então, desde aí, Caim começou a fugir daquilo que Deus havia estabelecido para o homem. O homem não era para estar vivendo naquela época em cidades, era para se espalhar por toda a terra. Mas sobre Sete não se vê isso. Não se vê isso. O único descendente da geração de Sete que se viu fazendo alguma coisa para Deus foi Noé. Porque ele construiu a arca para preservação do ser humano. Que isso nos simboliza, todo mundo sabe que a arca de Noé simboliza a igreja de Deus, que foi estruturada para salvar de toda a destruição que acontecerá sobre a terra. Não sei se os irmãos já leram, mas o mundo começou a se denegrir, como hoje, muita prostituição, muita desobediência a Deus. A geração de Caim começou a se deturpar completamente, se voltaram para as coisas da carne completamente. O pecado apoderou-se totalmente de toda a geração dos homens. Mas a geração de Sete foi uma geração que apenas adorava a Deus. Não fez nada de interessante. A única coisa em que Deus mandou a geração de Sete fazer foi construir uma arca através de Noé. E todo mundo sabe o que aconteceu. Houve uma mortandade na humanidade tremenda por causa do pecado. E os únicos que foram salvos foram aqueles que invocavam o nome do Senhor, que eram da descendência de Sete, Noé e sua família. Amém? Bom, próximo ponto aqui. Existem duas raças de homens na terra, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 45 em diante. Se você puder, me acompanhe ali na sua Bíblia, lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 45. Amém? Olha o que diz. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito imagem, alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos entender aqui. Muitas vezes pensamos que existem diversas raças. A raça parda, a raça negra, a raça branca, a raça amarela. Mas deixa eu dizer, no mundo espiritual só existem dois tipos de raças. Aqueles que são almas viventes e aqueles que são espíritos vivificantes. Espiritualmente falando, só existe esses dois tipos de raça. Então, aqueles que são chamados de alma vivente são aqueles que são nascidos de Adão. São todos
os homens naturais. Todo mundo aqui é descendente de Adão. E compreenda, o homem natural, ele sempre quer fazer coisas para Deus. É da natureza humana. Então, o homem natural, ele quer apenas dançar para Deus, o homem natural quer apenas interpretar para Deus, o homem natural só quer saber de cantar. Já perceberam que geralmente músicos só querem saber de tocar? E eles não querem saber de evangelizar, não querem saber de discipular, não querem saber de pregar a palavra, só querem saber de tocar. Por quê? O homem natural, ele tem apenas prazer em fazer coisas. E quando nós entramos na igreja, vemos com essa mesma mentalidade, essa mesma natureza, ela está dentro de nós. Ah, então, antigamente eu fazia coisas para o homem, agora eu vou fazer coisas para Deus. Mas compreenda, irmão, as pessoas que têm esse tipo de mentalidade são apenas consumidores das coisas do Espírito. Mas é importante que você busque ter a imagem de Cristo. Como eu falei anteriormente, nós precisamos expressar Cristo para que possamos nos tornar verdadeiramente espíritos vivificantes. Espíritos vivificantes são os nascidos em Cristo. Tá? Então, os alma viventes, os nascidos de Adão, eles tinham um propósito também, que era dominar, ser fecundos, multiplicar na terra e exercer sacerdócio. Então o que acontece? Agora você nasceu de novo, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Deus não mudou o seu propósito para nós. A coisa mais importante para Deus não é as coisas que você faz para Ele, mas se você está exercendo liderança, que é domínio, se você está sendo fecundo, se você está se multiplicando e se você está exercendo sacerdócio. Isso aqui, meu irmão, é algo importante, porque os nascidos em Jesus são chamados de novas criaturas, são espíritos vivificantes. Então, compreenda que esses não apenas querem fazer coisas para Deus, mas principalmente cumprir o propósito de Deus, que é gerar filhos, encher a terra de filhos, exercer a liderança, exercer o sacerdócio. Nós somos parte dessa nova criação, por isso nós precisamos aprender a desejar filhos espirituais. Então, meu irmão, compreenda. Aqui, nossa apostila diz o seguinte: qual é a vontade de Deus para os nascidos em Cristo? Não é só fazer coisas para Deus. Apesar de que fazer coisas para Deus podem contribuir com o reino de Deus, mas o maior propósito de Deus não é fazer coisas para Ele, mas gerar filhos e exercer liderança, exercer sacerdócio para Deus. Esse é o propósito do Senhor. É isso que está no coração do nosso Deus. Para os nascidos, agora nós precisamos exercer liderança espiritual, devemos exercer, sermos fecundos, e devemos nos multiplicar no aspecto espiritual. Então, quer dizer, deve dominar, quer dizer, exercer liderança. Como eu disse anteriormente, todo homem nasceu para liderar. Você nasceu para ser líder. Mas, claro, o pecado entrou e muita gente deixou de entender que isso é uma verdade para a sua vida. Então, hoje em dia há uma mentalidade completamente errada com relação a exercer liderança. Falsos mitos foram colocados na nossa mente. Porque talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando assim: eu, um líder? Eu exercer liderança? Eu prefiro tocar um violãozinho do que exercer liderança. Eu prefiro contribuir com o meu dízimo, contribuir com a minha oferta, contribuir com uma cesta básica do que exercer liderança. Mas compreenda que isso tudo é bom, mas não está no centro do coração de Deus. Você nasceu em Cristo e a natureza e a vontade de Deus foram restabelecidas. Como Adão deveria dominar, compreenda que você também deve dominar. Então, tanto no aspecto material você deve exercer domínio,
como também no aspecto espiritual, você deve exercer domínio. No aspecto natural, você deve procurar conquistar os melhores cargos públicos, ter reconhecimento no seu trabalho, fazer as coisas com excelência, exercer tudo com liderança, com atividade, sendo o melhor. E no mundo espiritual, você deve exercer liderança espiritual. Deve exercer, conduzir outros a Cristo. Ser um padrão para os outros. Está compreendendo? Então, irmãos, falsos mitos entraram no nosso coração. Você nasceu para liderar, mas talvez você ainda precise se tornar um líder. O espírito de liderança foi colocado dentro de todo o homem, pois fomos criados à imagem de Deus. Mas entenda uma coisa, quanto mais você se parece com Jesus, mais você conseguirá exercer liderança. O seu potencial aflora quanto mais você se parece com Jesus. O que Satanás tem feito para arrancar do coração do homem o espírito de liderança, a natureza da liderança dentro de nós? Alguns mitos. Existe um mito de que os líderes nascem líderes, não são feitos. Isso é mito, né? Que você nasce líder e pronto. Tem gente que não nasceu líder, não. Tem gente que já nasceu líder, mas tem outros que não nasceram líder. Irmão, todo mundo nasceu para ser líder. Não é que uns nasceram e outros não nasceram. Todos nascemos líderes. Outro mito é o mito de que a liderança é a vontade de Deus para apenas alguns. Isso não é vontade, isso não é verdade. A liderança é a vontade de Deus para todos. Outro mito é que o mito de que o líder é apenas o mais carismático, aquele que fala com todo mundo, olha lá, como é que vai, aquele espalhafatoso. Não. Todo mundo pode exercer liderança da maneira que é. Se você é tímido, você exerce liderança. Se você é sanguíneo, vai exercer liderança. Se você é colérico, pode exercer liderança. Se você é fleumático, pode exercer liderança. São vários temperamentos. Vários temperamentos. Mas não importa o temperamento que você nasceu. Se você é mais tímido, se você fala mais, se você é um pouco retraído, todo mundo pode exercer liderança independente do seu temperamento. Então, outros pensam assim que liderança é fruto de um treinamento especial. Não, se eu for para Harvard, não, eu vou aprender liderança com os mestres. Não, existe um segredo entre os líderes que se eles não nos ensinarem, nós não poderíamos exercer liderança também. Besteira, irmão. Compreenda que se capacitar, que se informar é importante, mas não é por causa de apenas capacitação que você se tornará um grande líder. Tem muita gente que deixa de exercer liderança porque acha que primeiro precisa fazer uma grande faculdade para poder. Não precisa, irmão. O segredo é, quanto mais se parecer com Jesus, quanto mais nós seguimos o exemplo de Jesus, mais a essência da liderança aflorará no nosso coração. Liderança, como Deus planejou, flui espontaneamente quando você procura viver cada dia mais a vontade do Senhor, quando você aprende mais da palavra de Deus, quando você procura viver mais a presença de Deus. Flui, nasce, aflora. Você sabe que todo menininho é homem, mas ele ainda é menininho. Mas ele só se tornará homem quando ele crescer. Então entenda, quanto mais você vai buscando a Cristo, você exercerá realmente aquilo que você foi chamado, liderança. Tá bom? Outra questão é que o que está na vontade de Deus é que o homem deve ser fecundo. Ele deveria gerar filhos. Então, no mundo espiritual, é necessário que você tenha filhos. Quanto mais filhos você tiver, é bênção. Nunca pense que se casar e ter filhos é coisa do maligno. Arranque essa mentalidade do mundo do seu coração. Quando você casar, procure ter o máximo de filhos que você puder, porque isso está na vontade de Deus. No mundo espiritual, você deve gerar filhos para Deus. Ganhar almas para o Senhor. Entenda que nós, irmãos, precisamos estar ganhando almas para Deus. Gerando filhos espirituais. Eu não tenho filho no momento. No mundo material não tenho filhos.
mas no mundo espiritual já gerei diversos filhos para Deus. Então não adianta apenas ter filhos materiais, você também precisa ter filhos espirituais. Você está disposto a cumprir a vontade do Senhor? Eu sempre digo que seria normal, super normal, que cada membro da igreja, ao longo de um ano, deveria ganhar 2 almas. Não somente ganhar, mas também consolidar, discipular e enviar para a obra de Deus. Você ganha, consolida, discipula e envia. Então, irmãos, é natural, deveria ser natural para cada cristão, pelo menos durante 365 dias, ganhar 2 almas para o reino de Deus. Alguém que não consegue ganhar 2 almas para o Senhor, isso me fala muito da imagem que ele está tendo do Senhor. Porque quanto mais imagem, mais você influencia, mais você consegue agarrar e trazer as pessoas para perto de você. É importante, irmão, porque nós devemos ganhar almas para o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós devemos levar muito a sério o nosso trabalho de células. Essa igreja é um trabalho de células. Então, é um método da igreja para nós sermos fecundos. Se você quer ganhar almas, trabalhe na célula. Se você quer cumprir a vontade de Deus no mundo espiritual, ganhe almas para o Senhor nas células. As células não é uma questão de doutrinamento da igreja, mas é um método que nós temos de ganhar almas para o Senhor. As células é um modelo, sabe, tremendo para nós conquistarmos almas para o Senhor Jesus. Eu acredito que cada membro que se recusa a participar de uma célula está se excluindo da vontade de Deus de ganhar almas. Porque, meu irmão, as células é uma arma poderosa para ganharmos almas para o reino do Senhor, para sermos fecundos no reino espiritual. Guarde isso no seu coração, tá? Então, é inevitável. As células estão se espalhando por todo esse bairro e você foi chamado para ser também alguém frutífero, fecundo para Deus. Tá bom? Outra coisa é que a vontade de Deus é que o homem deveria se multiplicar, quer dizer, discipular. Então, naturalmente, todo pai deveria ter prazer de ensinar seus filhos, sentar seus filhos na mesa para falar sobre as coisas do reino de Deus, para falar sobre como ele deve se comportar em casa, no trabalho, na vida. O pai natural deveria fazer isso. Então, eu vou dizer para você que o pai espiritual, quando você gera um filho espiritual, você deve se sentar com ele para instruí-lo, para indicar o caminho que ele deve andar. Porque, meu irmão, como tem gente nascendo, não adianta só você ganhar, você precisa instruir. Se você gera um filho e o abandona, ele vai morrer. Porque todo filho que nasce precisa do cuidado do pai, da mãe, precisa de leite, precisa de carinho, precisa de atenção. Então, no mundo espiritual, isso também precisa acontecer. Você ganhou um filho para Deus no mundo espiritual, alguém aceitou Jesus, você vai lá e cuida dele até ele se tornar um jovem e um homem crescido e capacitado a andar pelos seus próprios caminhos. Isso é fundamental, meu irmão. Isso é fundamental. E compreenda uma coisa. O seu nível de maturidade espiritual, o seu nível de compromisso com Deus, o termômetro para você saber se você realmente tem crescido em Deus, é se você consegue discipular alguém. É se você consegue passar adiante as instruções, se você consegue passar adiante os ensinamentos que você recebeu. Você aprende, olha, você está me assistindo aqui, você está aprendendo coisas edificantes. Se você for capaz de passar isso para outros, isso é um termômetro. Isso me diz muito a respeito de como está indo a sua vida espiritual. Então é importante, sim, que você não apenas exerça liderança, vá liderar uma célula. Não apenas você, nessa célula, gere filhos para Deus, mas que nessa célula você também possa discipular as pessoas para que elas tenham maturidade diante de Deus. E mais, falei que devemos cumprir, dentro desse propósito, devemos cumprir a vontade de Deus de assumirmos o nosso chamado sacerdotal. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 9, irmãos,
nos fala algo interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aí, me acompanhe. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, compreenda que nós fomos comprados, irmãos, pelo sangue do Senhor Jesus. Fomos feitos nova criatura. E nos tornamos embaixadores e sacerdotes de Deus. Eu sou sacerdote e você também é sacerdote. Não há diferenças entre eu e você no reino espiritual. Todos somos sacerdotes. Talvez a diferença que há entre você e eu seja que a minha responsabilidade está num outro nível. Mas você é sacerdote e eu também sou sacerdote. Então, nós precisamos compreender isso, que você também é pastor. E as mesmas responsabilidades minhas como pastor também são suas. Então todos nós temos esse compromisso de estarmos pastoreando o rebanho do Senhor, de estarmos cuidando do rebanho do Senhor, de estarmos ministrando o reino de Deus no coração daqueles que se achegam a nós. Compreenda, pegue sua apostila. A Bíblia ensina que Jesus Cristo nos comprou com seu sangue para fazer de nós reis e sacerdotes, como está em Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. O que nos faz compreender a visão do sacerdócio universal do crente. Antigamente, irmãos, deixa eu dizer para você, só alguns especiais eram que poderiam ler a Bíblia. Antigamente, só alguns poucos poderiam subir no púlpito para pregar. Mas essa geração está aprendendo que essa responsabilidade é dada a todos. Todos podem subir no altar e ministrar. Todos podem estender as mãos e abençoar. Todos podem profetizar. Não é só o Beltrano, o Ciclano que pode ler a Bíblia e ministrá-la no coração das pessoas. Você também tem essa responsabilidade. Outra questão, me acompanhe na sua apostila. Diferente da ideia pintada pela igreja dos séculos anteriores, não temos duas categorias distintas na igreja, o clero e os leigos. Então não existe isso, todo mundo é sacerdote. Compreendendo aqui, continuando, todos são sacerdotes e deveriam funcionar como tal. Tá? Próximo. A Bíblia distingue posição de governo dentro da igreja local, mas não limita o sacerdócio de uns poucos cristãos. Então, é importante que haja uma administração dentro dentro da instituição e que possamos ter respeito pela essa autoridade instituída por Deus. Mas entenda, todos somos sacerdotes. Compreenda que no Templo de Jerusalém existia várias categorias de sacerdotes. Existia o sumo sacerdote, existiam os sacerdotes. Então, na verdade, todos eram sacerdotes, mas o sumo sacerdote só tinha a função de administração. Ele era uma pessoa que tinha responsabilidades um pouco mais para organizar a instituição. E essa autoridade nós deveríamos respeitar. Está entendendo? Mas todo mundo é sacerdote. Compreendendo aqui também. Todo crente deve funcionar em seu lugar no corpo de Cristo e todos têm a responsabilidade de ministrar ao Senhor, bem como aos homens e em nome dele. Então, nós somos um corpo. Lembra do que nós falamos na aula sobre igreja? Nós somos um corpo. Né? Todo mundo é um corpo. O cabeça é Jesus. Então, uns têm função de mão, outros têm função de tronco, de tronco tem função de coração, função de olhos, mas todo mundo está no corpo. E nós somos todos nesse corpo um só, um sacerdote, para ministrar no reino, ministrar ao mundo e ministrar ao mundo o reino de Deus. Amém, queridos? Próximo. Esta visão tem sido resgatada em nossos dias e somos gratos a Deus por isso. Amém? Para encerrar. Contudo, mesmo para aqueles cujo coração já se encontra aberto a esta verdade, ainda vemos muitos com uma dificuldade, a de não enxergarem o sacerdócio do lar como algo fundamental. Então, pratique o sacerdócio na sua casa. Chame sua família, sente eles diante da mesa.
pregue a palavra, ministre a palavra aos corações deles. E que você possa assumir uma célula, porque isso ajuda você a viver o seu sacerdócio. Porque é o seguinte, você é pastor, eu sou pastor, eu sou sacerdote, você é sacerdote. Mas compreenda, eu não posso ser chamado de pastor se eu não tiver igreja. É a mesma coisa, eu não posso ser chamado de pai se eu não tiver filhos. Eu posso ser chamado de pai se eu não tiver filhos. A mesma coisa, claro, que no máximo eu posso ser chamado de pai no sentido espiritual. Mas no sentido natural mesmo da coisa, eu não posso ser chamado de filho, porque eu não tenho filho ainda. Mas entenda, para você ser, de fato, considerado sacerdote, aos olhos dos homens realmente, aos olhos da sua liderança e aos olhos de Deus, é preciso que você assuma uma célula. Por quê? Porque na célula, irmão, você desenvolve o seu sacerdócio. Você se torna o pastor ali e administra para que o reino de Deus possa ser glorificado e engrandecido. É importante, sim, que você assuma. Para quê? Para que você desenvolva o seu sacerdócio e possa agradar o coração de Deus. Então, irmãos, nós estamos sendo convocados para gerar filhos para Deus. Mais importante do que dançar, do que pular, apesar de que essas coisas são muito boas, mas acima de tudo isso, estamos aqui para sermos capazes de liderar uma célula, sermos capazes de fecundar filhos, gerar filhos para Deus nessas células. E devemos multiplicar, quer dizer, discipular, consolidar, treinar essas pessoas para o reino de Deus. E viver o sacerdócio dia a dia. O sacerdote é de dia, de tarde, de noite, é no trabalho, é na escola, em todos os lugares. Nós somos sacerdotes e ministros de Deus. Amém? Essa é a realidade que você precisa assumir. Você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você domine, exerça liderança, seja fecundo, ganhe muitas almas para o Senhor, que você se multiplique, quer dizer, que você ensine e instrua seus filhos espirituais e que você tenha consciência do seu sacerdócio. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.